Neste mundo, os deuses existem, mas todos deram no pé para outros mundos. Só os chamados Kashi conseguem trazer os deuses de volta, aprisionando-os em contas mágicas chamadas Sai. Um sujeito misterioso chega pro nosso protagonista, Aió, e mostra uma técnica chamada Toa. Ele manda Aió gravar cada detalhe na mente, como se estivesse anotando a senha do Wi-Fi, porque essa técnica vai permitir capturar qualquer deus. Uma vez que Aió virar um Kashi, ele vai poder colecionar qualquer deus, até mesmo os 4 lendários deuses malignos. O mais importante para Aió, porém, é que isso vai dar a ele o poder de libertar seu pai adotivo, que está preso em um pilar. Anos depois, um cara chamado Tenko aparece voando de dentro de uma fonte, cumprimentando os guardiões do portão. Eles estão preocupados, se perguntando onde Aió foi parar, e Tenko explica que teve um pequeno problema para voltar, porque ele não sabe nadar. Ele entra em pânico, lembrando que foi culpa dele que Aió quase afogou. Mas ao ver a cara engraçada de Aió desmaiado, Tenko começa a rir e tenta acordá-lo. Nada funciona. Então, Tenko se prepara para dar respiração boca a boca, mas Aió desperta no exato momento para nocautear o amigo. Os dois começam a discutir sobre a importância de aprender a nadar, mas Aió já manda. Aió, sem pensar 2 vezes, joga Tenko de uma ponte e grita: vai aprender a nadar nas nuvens. Logo depois, Aió começa a berrar com o atendente por tê-lo mandado para um lugar onde não tem nenhum deus, mas, ops, era culpa dele mesmo. O atendente, tentando consertar a situação, oferece uma grana preta pelas contas de Sai que Aió já tem, mas Aió, teimoso como sempre, não quer vender. Todos à volta assistem à confusão e começam a chamá-lo de o fracasso mais famoso da cidade. Um cara chamado Rokan aparece e dá comida para os dois. Mas, claro, os caras começam a brigar de novo, porque Tenko não consegue parar de zoar Aió por ser um fracasso. Rokan, tentando manter a paz, lembra Aió de que ele não é um abrigo de caridade. Na verdade, ele é um treinador de primeira. Só que Aió, teimoso como uma mula, se recusa a ser treinado por ele. Então Rokan, meio irônico, oferece treinar Tenko também. Mas Tenko, sem perder a oportunidade, diz que Aió precisa mais de um treinamento de Kashi do que qualquer outra coisa, e a discussão recomeça. Rokan fica só observando e pensando quão bizarra é essa amizade. Afinal, Tenko é o deus servo de Aió. E, pelo nome, já dá para imaginar. Deuses servos deveriam ser 100% obedientes aos seus mestres, até se jogar de um penhasco se fosse necessário. Mas esses dois parecem mais amigos brigões do que mestre e servo. Nesse momento, a outra serva de Aió, chamada Kaká, aparece com fome. Rokan tenta alimentá-la, mas Kaká rejeita rapidinho, como quem diz: tira isso daqui. Tenko, claro, não perde a chance de chamar Rokan de trapalhão, e lá vai ele de novo. Rokan mal acredita que alguém o levaria a sério como treinador. Se sentindo ofendido, ele jura que vai mostrar do que é capaz. O grupo decide visitar um deus servo chamado Guki, de quem Rokan aprendeu tudo sobre agricultura. Sim, até Deus planta batata. Guki, todo animado, faz uma demonstração esmagando uma pedra até virar pó. Aió olha aquilo e pensa: isso é trabalho de Deus? Que tédio! Mas logo se lembra que o mundo está cheio de pedras, e preparar o solo para que os fazendeiros possam plantar comida é importante. Antigamente, quando ainda existiam uns 8 milhões de deuses por aí, o mundo estava cheio de flores, vegetação e comida. Mas, depois que os deuses desapareceram, a terra ficou mais seca que biscoito de vento. Guki se prepara para enterrar um verme que, segundo ele, vai trazer saúde de volta ao solo. Mas Rokan logo aponta: esse verme aí é baratinho. Não vai fazer milagre nenhum na colheita. Guki, coitado, estava só obedecendo às ordens de seu mestre, um cara chamado Bui. E adivinha? Bui chega na hora. Aió, com zero paciência, já grita: picareta! Você ia usar esse verme de 5ª categoria para fingir que a terra estava saudável e vender como se fosse um campo fértil, né? Bui, sem ter como negar, joga a culpa em Guki por tê-lo exposto. E claro, ele não podia deixar barato. Bui vira sua raiva para Aió e logo reconhece: ah, é você, o pior Kashi da história. Bui começa a tirar sarro dos deuses servos de Aió, porque eles parecem tão bem treinados quanto um gato tentando fazer flexões. Mas antes que Bui pudesse continuar se achando, Kaká acerta um belo chute na cara dele. Kaká dá uma surra tão boa que ele foge rapidinho, mas não sem antes entregar algo para Guki. Guki explica que seu mestre não está bravo por causa do que ele deu, e Aió, curioso, pergunta se pode ficar com o tal presente. Guki, obviamente, nega na hora. Afinal, não ia dar o presente do chefe assim de bandeja.
Mas logo ele nota o colar de Aió e se interessa. Rokan acha a ideia completamente ridícula, mas Aió surpreende todo mundo ao aceitar a troca. Todos tentam convencer Aió a não trocar seu colar, o famoso Sai, mas ele, com toda sua teimosia, entrega o colar para Guki, por apenas um dia. Depois que eles vão embora, Rokan se pergunta o que Aió viu de tão importante nesse item. Aió, com um sorriso maroto, mostra que Bui, na verdade, estava ameaçando Guki. Ele tinha dado um cartão de desconto para o açougue, como uma forma de dizer que ia vender Guki como boi para abate. Rokan fica horrorizado com a atitude de Bui, mas todos ficam impressionados com Aió, que pegou o cartão antes que Guki percebesse. Enquanto isso, Guki, todo feliz, admira as contas de Sai. Mas Bui volta, se perguntando de onde ele tirou aquelas contas. Guki explica que é só para devolver para Aió mais tarde, mas Bui já está planejando algo sombrio. Nosso grupo termina de comer uma refeição generosa feita por Rokan, mas algo está estranho com Kaká. Rokan entra em pânico, percebendo que algo está acontecendo com as contas de Aió, e Aió logo descobre que o contrato de Kaká está sendo rompido. De repente, Kaká se transforma, e Aió perde totalmente o controle sobre ela. Sem pensar duas vezes, ela foge direto para os braços de Bui. É aí que ele termina um ritual que quebra o laço entre servo e mestre. O plano de Bui: acabar com a reputação de Aió para que ele nem consiga mais ser um Kashi. Nesse momento, Guki entra em pânico e, quando Bui sai de sua casa, ele dá de cara com a Kaká transformada, soltando o vozeirão. Guki, desesperado, implora para que seu mestre fuja, pois ele também começa a se transformar. Agora, sob o controle de Kaká, Guki entra em modo berserker, e Bui se vê implorando por sua vida. Kaká, por sua vez, ordena que a besta acabe com Bui, mas, do nada, aparece um homem de cabelos brancos para salvá-lo. Bui quase cai duro quando percebe que é o Tenko. E Tenko, sem muita paciência, manda Bui parar de tratá-lo com tanta intimidade. Kaká, claro, não perde tempo e manda Tenko sair do caminho, porque ela quer dar uma boa lição em Bui. Tenko, no momento de pura sinceridade, concorda que o mundo seria bem melhor sem o idiota do Bui. Mas é aí que Ishio chega, só para dar uma bronca em Tenko por estar incentivando a vingança de Kaká. Ishio ordena que Kaká se acalme, mas ela está decidida a fazer Bui pagar por insultar seu mestre. Só que Ishio a ameaça com castigo, deixando Kaká sem palavras. Ele lembra que os guardas vão chegar logo, e se ela machucar um humano, vai ser uma punição terrível. E é aí que Kaká começa a chorar, mas sua voz. O estrago foi grande, mas Bui, com medo de perder mais dentes, devolve as contas para Ishio, que começa a refazer o contrato. Ishio executa o Toa e os deuses ficam de boca aberta. Até o Bui, que estava rindo de canto, agora está chocado, se perguntando como aquele famoso fracassado conseguiu fazer aquilo. Tenko então explica que a parte da dança do Toa não é o motivo pelo qual Ishio é conhecido como um fracassado. Ele avisa Bui para tapar os ouvidos, porque o ritual ainda não terminou, e o final é intenso. E começa a parte musical do Toa. Mas, olha, não é nada bonitinho como a dança. É mais um grito desafinado. O problema é que funciona. O segredo do Toa de Ishio é que ele não canta nem para salvar a própria vida. Ao contrário da maioria, onde os deuses são encantados pela melodia e o contrato é formado, Ishio usa seu talento para atordoar os deuses com sua péssima afinação, e o contrato é feito à força. Guki, que antes era uma fera imponente, virou um bebê indefeso. Mas Tenko comenta que ele deu sorte. Se tivesse sido atingido diretamente pelo canto de Aió, estaria morto. Bui, atordoado, mal acredita no que ouviu, e se pergunta o quão forte Aió realmente é. Afinal, se os servos de Aió sobreviveram ao canto dele, é porque também são poderosíssimos. Tenko, como sempre, comenta casualmente que isso é só o começo. Depois de tudo isso, Haan solta a bomba. Ele não pode transformar Guki de volta ao que era antes. Agora ele vai ter que cuidar do mini Guki para sempre. E lá se vai a fonte de renda do Bui, que agora vai ter que ralar para pagar as contas sem o bichinho. No meio da bagunça, os deuses pequeninos começam a brigar, aliviando o clima. Mas, claro, isso dura pouco. Um cara furioso aparece para levar Aió embora. Seu nome é Kori, e ele arrasta Aió até Rikai. Ishio tenta explicar que não encontrou nenhum deus no Japão onde foi enviado. Só que os caras o interrompem dizendo que ele tá todo errado. Eles explicam que a maioria dos deuses saiu para um festival anual, mas alguns ficaram para vigiar o lugar. Ishio,
completamente confuso, só ouve enquanto eles continuam: a gente não mandou você pro Japão para caçar deuses fracos, meu filho. Ishio fica chocado quando percebe que foi enviado para encontrar os 4 demônios. A coisa é séria. Terremotos estão acontecendo cada vez mais, então eles precisam trazer de volta esses 4 demônios para servirem como pilares e manterem o mundo de pé. Agora, o avô de Aiô, Hugo, é quem tá segurando o planeta nas costas, literalmente. Mas o vovô tá quase quebrando, e ninguém sabe quanto tempo ele vai aguentar. Por isso, Ishio precisa voltar pro Japão. Aí o pessoal começa a debater: o que vai acontecer primeiro? O mundo vai afundar ou Ishio vai trazer os 4 demônios de volta? Fica a dúvida. Algum tempo depois, um garoto está curtindo um tempo livre, mas fica surpreso ao ver um corpo boiando na água. O garoto leva Aiô para casa, onde ele percebe que Tenko deve ter deixado ele ir enquanto se teleportava. E, mais uma vez, Tenko aparece todo metido, querendo os créditos por garantir que Aiô foi levado para casa em segurança. Mas Aiô, claro, dá uma bronca nele por colocá-los nessa situação desde o começo. Uma velhinha agradece ao Deus do Oceano por proteger Aiô e explica que esse tal Deus recupera pessoas perdidas no mar. Ishio, lógico, fica super curioso sobre esse Deus, então a vovó manda Ryu levá-lo ao santuário. Esse lugar é uma ilha pequena no Japão, então Aiô fica pelo menos aliviado de terem chegado ao destino. Tenko, mais uma vez, tenta roubar os créditos, mas acaba pagando o preço, de novo. O pequeno nerd diz que tem uma irmã, e Aiô começa a se perguntar onde ela está agora. Ryu explica que ela está em outra ilha, porque todo ano ela vai lá tirar fotos de alguns pássaros. Ryu ainda comenta que não fica triste quando a irmã não está por perto, porque tem todos os outros moradores da ilha para consolar ele. Pelo visto, segundo o moleque, todo mundo na ilha cuida um do outro como se fossem uma grande família. Ah, e parece que a irmã do Ryu fica brava fácil. Quando a irmã está em casa, ela fica reclamando de tudo, então Ryu até prefere quando ela não está por perto. Mesmo assim, ele mostra todo empolgado as fotos que ela tira, e fica bem claro que ele, na verdade, admira muito a irmã. Eventualmente, eles chegam ao santuário, mas não tem nada de especial por lá. Tenko não sente nenhum deus maligno na área, mas ele capta uma presença forte. Ryu sente algo parecido e comenta que parece que algo precioso foi selado no santuário. Ao voltarem para casa, eles encontram Buai completamente bêbado. A velhinha não tem a mínima ideia de quem é o cara, e os outros negam conhecer ele de tanta vergonha. Buai seguiu eles até o Japão porque ouviu dizer que Aiô tinha conseguido um trabalho importante com os chefões, e ele quer uma parte da grana. Infelizmente para ele, Ishio logo explica que o trabalho não paga bem e, na verdade, foi empurrado goela abaixo. Ryu, que é um pouquinho medroso, começa a se perguntar se os caras têm medo desse trabalho perigoso. Ele ainda questiona se eles não estão preocupados de um dia não conseguirem voltar para casa, já que parecem tão tranquilos com o perigo. Ishio, com uma sinceridade inesperada, admite que às vezes é assustador, mas enquanto tiver pessoas esperando por ele em casa, ele vai para onde for preciso. Ishio, naquela noite, está furioso com o ronco insuportável do Buai, mas aí ele tem uma ideia bem malandra. Ele sai e encontra Tenko lá fora, dizendo que não conseguia dormir porque estava calor dentro de casa, mas, na real, ele amarrou o Buai para dar um descanso aos ouvidos. Tenko também está com dificuldade de dormir, mas por outro motivo, ele ouve um sino toda vez que fecha os olhos. De repente, os dois precisam desviar de uma mochila voadora. Uma garota aparece furiosa, achando que eles são os arruaceiros e grita que eles não podem simplesmente usar a casa dela como esconderijo de gangue. Ishio, rápido no gatilho, explica que, na verdade, eles são turistas e que o irmão dela deixou eles ficarem por lá. A garota, completamente confusa, corta ele na hora. Ela diz que é a única que vive naquela casa, e mais importante ainda, ela nem sequer tem um irmãozinho. Todos correm para dentro da casa enquanto uma tempestade se aproxima, e a garota acaba perdoando eles por invadirem. Antes que os caras possam perguntar mais sobre o tal irmãozinho, ela entrega uma porção de equipamentos de emergência e avisa que vai botar os rapazes para fora. A missão deles: reunir os idosos que moram sozinhos e levá-los para o centro comunitário. Ishio, impressionado, chama ela de verdadeira santa por fazer tudo isso, mas ela logo explica que na verdade é só. Ela está só querendo retribuir algo. O grupo enfrenta o péssimo tempo e, finalmente, consegue reunir todo mundo no centro comunitário. Mas, ao invés de uma evacuação séria, parece mais uma festa, com todo mundo se embriagando. A garota até dá um saque local para Ishio. Enquanto isso, ela não se junta à bagunça e explica que na verdade é de Tóquio. Ela realmente se dá bem com todo mundo,
mas é só porque os moradores da ilha acolhem qualquer um como parte da família. A garota então revela que quase morreu na primeira vez que veio à ilha. Ela estava tirando fotos em uma ilhota próxima quando uma tempestade brutal, bem parecida com a que está rolando agora, apareceu do nada. Ela caiu na água, mas, incrivelmente, foi parar em uma caverna onde fica o santuário. É lá que Ryu a encontrou, e os moradores da ilha acabaram a acolhendo. E é por isso que ela sente que deve sua vida à ilha e a todos que vivem nela. Ishio, mais uma vez, nega que eles tenham invadido a casa e explica que eles também foram parar na praia, assim como ela. Felizmente, a vovó confirma toda a história dele e Ishio fica aliviado ao ouvir que a garota realmente conhece Ryu. A vovó ainda dá uma risada e lembra a garota que, na verdade, ele é o irmão dela. Mas a garota, com cara de quem não tá entendendo nada, diz que não tem. A garota não faz ideia do que ela tá falando e começa a pensar que a vovó está ficando doida. Mas a avó logo aponta que o Ryu só aparece na ilha quando ela está por perto. E para deixar a situação ainda mais estranha, ele tá sempre carregando aquelas fotos bobas dela que parecem tiradas por um amador. A garota explica que só deu as fotos pro garoto porque ele parecia interessado, mas não faz ideia de onde ele veio. Ishio começa a juntar as peças como um verdadeiro detetive e se pergunta se a deusa do oceano é uma mulher. A garota confirma, e Ishio percebe que Ryu estava falando de duas pessoas diferentes quando mencionou a irmã dele. Nesse momento, um homem avisa que a tempestade vai piorar muito, e não tem outra opção a não ser evacuar para a montanha. Isso acaba sendo ótimo para Aiô, que queria checar uma coisa. Ninguém viu Ryu há um tempão, mas Ishio diz para a garota não se preocupar porque ele tem um pressentimento. Então, Ishio usa o Tangled e transforma tudo, e os caras dizem que encontraram o verdadeiro responsável pelos ventos mortais. Um rápido olhar pro céu revela Ryu todo coberto de relâmpagos. Ele mostra sua verdadeira forma, que é um monstro minúsculo, e Aiô consegue perceber que ele está sofrendo. Na verdade, ele é conhecido como Ru, mas, por algum motivo, não tem chifres. Ru invoca os relâmpagos para se empanturrar, então Tenko deduz que, sem os chifres, ele deve estar passando fome. Aiô logo percebe que os chifres do Ryu devem estar dentro do santuário, e sai correndo para lá, mas Tenko impede, dizendo que o santuário logo vai estar submerso em água. Tenko avisa Ishio que vai precisar da ajuda dele, mas ele acha melhor deixar o Ru se cansar um pouco. Bai concorda e diz que seria melhor esperar para depois, mas Ishio não consegue ignorar os gritos de dor do Ryu. Então, Ishio engole seu orgulho e pede educadamente a ajuda do Tenko. Assim, Tenko parte os mares como Moisés e cria um caminho até o santuário. Ishio abre a caixa no santuário e encontra os chifres do Ryu, mas eles são tão pequenos que ele conclui que Ryu devia ser um bebê quando chegou à ilha. Ishio deduz que a deusa da ilha provavelmente escondeu os chifres no santuário quando salvou o Ryu. O Ru tem a habilidade de controlar o tempo, então a deusa deve ter querido manter o pequeno pirralho sob controle. Infelizmente, quebrar o selo fez com que o Ryu perdesse completamente o controle. Mas, felizmente, Tenko está lá para proteger a galera. Os dois começam a se enfrentar, mas Tenko fica enfurecido quando o Ryu ataca ele. A raiva de Tenko é tanta que chega a rachar o colar do Aiô. Ishio tenta acalmá-lo, mas Tenko não tá nem aí e dá um chute em um peludinho que estava no céu, dizendo pro Ryu dar uma olhada em como se controla realmente a água. Ishio exige que Tenko pare, mas ele só diz pro mestre se afastar e assistir ao show. Tenko se prepara para dar fim à vida do Ryu, mas Ishio o empurra com o pé. Ele oferece devolver os chifres do Ryu, mas isso significa que o garoto teria que deixar a ilha. Ryu demonstra que não quer os chifres de volta, e Tenko aponta que o garoto sempre foi mimado, então provavelmente tá com medo de mudanças. Infelizmente, o corpo do Ryu está no limite, e a ilha também, então não tem jeito, ele precisa sair. Ryu fica super deprimido porque precisa usar os chifres para sobreviver, mas Aiô tenta animá-lo, dizendo que ele pode ir com ele. Eventualmente, Ryu se junta ao grupo, e Ishio, em um momento de total compulsão por mentir, diz pra garota que Ryu deixou a ilha. Ele parece ter um talento especial para isso, e conta pra menina que o Ryu era. Bem, vamos ser sinceros, um verdadeiro caso de não se preocupe, tá tudo bem aqui. Inspirado pelas fotos dela, Ryu decidiu que queria explorar o mundo, e é exatamente isso que ele tá fazendo. A garota ainda gostaria de saber de onde o garoto veio, então Aiô simplesmente diz que ele é uma criança da ilha. De volta ao outro mundo, os grandões vão falar com uma tal de Rainha Teeki. Ela acabou de terminar uma conversa com Uga, mas a presença do Uga deixou todo mundo bem tenso. Os caras dizem que não podiam evitar, porque o Uga é uma fera divina do tipo nossa, dá até medo, no mesmo nível do Rei Dragão. Cantu presenteia a rainha com um presente do filho dele, que tá tentando conquistar o coração dela. Mas o Rai tá mais curioso com outra coisa.
Ele pergunta se a rainha já fez as pazes com Ishio, mas a expressão dela, tipo "tô perdida", deixa bem claro que a resposta é não. No flashback da rainha descobrimos que esse mundão é controlado por 8 seres supremos, conhecidos como os 8 Imortais. E, para deixar a treta ainda mais louca, eles são comandados pela Mãe Rainha do Oeste. Nada menos, né? Voltando alguns anos, vemos uma garotinha chamada Aku arrastando um balde de água pela cidade, parecendo que acabou de fazer um crossfit medieval. De repente, aparece Sonu, todo cheio de marrã, dizendo que trouxe o manuscrito secreto do pai dele, Kenshor, aquele que Aku estava doida para pôr as mãos. Aku, claro, nem pensa 2 vezes e sai correndo na direção dele, tipo "me dá esse livro agora". Sonu pergunta se ela andou praticando as lições que ele deu, como se fosse o sensei supremo. Para impressionar, Aku pega o enorme bastão preto de Sonu e lança 3 batatas pro alto, cheia de confiança. Só que, ao invés de mostrar suas habilidades, ela erra todas as pancadas e as batatas caem direto na cabeça dela. Claro que todo mundo ao redor cai na gargalhada. Aku, toda sem graça, fala que se Sonu tivesse emprestado aquele livro antes, ela já seria uma ninja lendária. Sonu responde, todo misterioso, que o livro é muito precioso, então ele não vai emprestar nunca. Mas, se ela quiser, pode dar uma espiada. Vendo ele proteger o livro como se fosse a última bolacha do pacote, Aku deduz que Sonu deve respeitar muito o pai. Mas quando Sonu tenta disfarçar, dizendo que nem liga pro velho, Aku manda logo: "Ah, claro, dá pra ver que você idolatra o coroa". Depois disso, Aku dá uma olhada no livro e pensa: "Eu vou treinar tanto que um dia vou ser tão forte que vou trabalhar para Kenori e a Mãe Rainha do Oeste lá no Palácio Celestial". Determinada, né? Mais tarde naquele dia, vemos Sonu sentado ao lado da cama de sua mãe doente, cuidando dela. Aku entra e pergunta sobre o estado de saúde da mãe dele, mas Sonu está visivelmente desanimado, porque a situação não está nada boa. Aku vai até uma mesinha e coloca algumas coisas lá, mas logo nota uma pilha de envelopes. Curiosa, pergunta o que é aquilo, e Sonu responde que é remédio que o servo de seu pai trouxe. Aku, animada, comenta que isso é uma ótima notícia, porque eles nunca conseguiriam comprar esse tipo de remédio facilmente. Mas Sonu não está tão feliz assim. Ele fica frustrado e se pergunta por que seu pai nunca vem visitá-los pessoalmente, já que isso seria o melhor para sua mãe. Tentando consolar o amigo, Aku sugere que o pai dele deve estar muito ocupado no palácio e que, com certeza, vai aparecer quando tiver tempo. Enquanto isso, em outro lugar, vemos Kenui correndo desesperado pelo Palácio Celestial e descobrindo que a Mãe Rainha foi assassinada. De volta a Aku, vemos que suas palavras acalmaram Sonu um pouco. Ela então explica que o pai de Sonu é um dos 8 imortais e que a mãe dele. A mãe de Sonu está de cama há muito tempo, doente. Aku comenta que o pai de Sonu construiu um complexo habitacional chamado Anki Home, que abriga todo tipo de gente necessitada. Pessoas pobres que perderam suas famílias, idosos e até crianças cujos pais saíram para comprar leite e nunca mais voltaram, o clássico. Aku, inclusive, é uma órfã solitária, mas agora está sendo cuidada por sua mãe adotiva. E, como a mãe de Aku explica, os imortais não ficam doentes como os humanos. Aku, com o coração de ouro, não quer ver a mãe de Sonu sofrendo mais, então deseja que Corre simplesmente a transforme em uma imortal de uma vez. Seria tão mais fácil, né? Mas nada nessa vida é fácil. Mais tarde naquela noite, a mãe de Sonu começa a tossir violentamente, e sua saúde piora de vez. Desesperado, Sonu entra em pânico, recusando-se a deixá-la morrer, e sai correndo para o castelo para chamar o pai. Ele chega aos portões e começa a esmurrar a porta como se não houvesse amanhã, até que um guarda parrudo abre a janelinha e, com a cara mais sem paciência do mundo, pergunta o que ele está fazendo. Sonu implora para que abram os portões ou, no mínimo, levem uma mensagem para Corre. Mas o brutamontes feioso responde com toda a classe: "Nem pensar, moleque. Cai fora". Sonu, agora se sentindo completamente impotente, começa a perder a esperança, até que um homem fera de cabelos dourados, chamado Seung, aparece. Ele se oferece para entregar a mensagem por ele. Sonu, na maior pressa, explica que é filho de Corre e que sua mãe não vai sobreviver à noite. Por algum motivo, depois de ouvir que o garoto é... Sonu mal consegue acreditar no que está ouvindo quando Sayun muda de ideia e decide não entregar a mensagem. Seung reforça que, infelizmente, não vai repassar o recado, deixando Sonu ainda mais perplexo. Pedindo desculpas pelo péssimo timing, Seung vai embora, enquanto Sonu fica ali, paralisado de choque. No dia seguinte, a triste notícia: a mãe de Sonu faleceu. Aku e Sonu comparecem ao funeral, e Sonu está inconsolável, chorando pelo fato de que seu pai nunca veio visitar sua mãe. No meio do luto,
Um grupo de pessoas entra na cerimônia. Confuso, Sonu pergunta quem são eles, e logo depois, Kenny, o pai dele, aparece. Mas ao invés de sentir alívio, Sonu fica furioso. Ele explode com o pai, acusando-o de ter abandonado sua mãe, e manda o velho dar o fora, dizendo que não quer ouvir suas desculpas vazias. Enquanto Sonu desabafa, falando da agonia de sua mãe nos últimos momentos de vida, Kenny simplesmente passa reto por ele, como se não fosse nada. Para surpresa geral, ele nem responde o filho e vai direto até Aku. Os dois ficam mais confusos do que nunca, mas a confusão logo vira choque absoluto quando Cory anuncia que Aku foi escolhida como a nova mãe rainha do Oeste. No dia seguinte, Aku acorda em uma cama no Palácio Celestial, completamente atordoada, sem entender nada do que está acontecendo. Eu não consegui dormir a noite inteira. O que eu tô fazendo aqui? Pensa ela. Nesse momento, uma mulher chamada Kami surge do nada e diz, com um sorriso maroto, que Aku é o mais macaca do que ela tinha ouvido por aí. Aku, claro, fica sem reação. Aku está tão perplexa que não consegue dizer uma palavra. Então Kami, com sua voz grave e máscula, fala, vamos, garota, desembuche. Eles vão tomar café da manhã, mas Aku está pouco se lixando para a comida. Só quer saber quando poderá voltar para casa. Infelizmente, Kami dá o balde de água fria. Voltar? Nada disso. Você tem que virar a chefe do palácio. Com o passar dos dias, Aku percebe que, na real, ela nunca mais vai poder voltar para casa. Desesperada, ela começa a chorar, se perguntando por que diabos foi escolhida. Enquanto ela está nesse drama, do nada, ela ouve a voz de um garoto e levanta os olhos para vê-lo sentado no alto da muralha do palácio, ao lado de um homem de cabelos brancos. Esse garoto é o nosso herói, Aió. Ele pergunta o óbvio. Por que você está chorando no seu quarto? Tentando animá-la, Aió oferece um docinho para Aku. Meio desconfiada, ela hesita, mas Ishio, o homem ao lado, avisa, se não quiser, eu fico com ele. Com isso, Aku decide dar uma chance e descobre que o doce é delicioso. É meu favorito, exclama Ishio, todo orgulhoso. Aió ainda quer saber por que Aku estava chorando. Ela explica que foi trazida para o palácio contra sua vontade e só quer voltar para casa. Quando as lágrimas começam a rolar de novo, Aió, cheio de drama, diz para ela manter a cabeça erguida. Mas em vez de dar um discurso inspirador, ele manda, sabe, você parece uma humana bem comum. Será que você é mesmo a tal escolhida? Parece que sequestrar crianças virou um novo hobby no palácio, né? Nosso nobre protagonista, Aió, diz a Aku que vai tirá-la daquele lugar e exige que Tenko, o homem de cabelos brancos, leve-os para a cidade. Aku, que não é boba nem nada, fica se perguntando se é realmente seguro o Ishio falar com o tal Tenko daquele jeito. Afinal, o cara tem uma cara de quem é perigoso. Mas Ishio tranquiliza. Relaxa, eu sou o mestre de Tenko. Ele faz tudo o que eu mandar. Tá tudo sob controle. Aku fica de boca aberta ao ver o colar de Aió, porque é um Saig. Nesse momento, ela percebe que Aió é um Kashi, uma figura lendária, e surta porque nunca viu um Kashi de verdade antes. Ishio, com zero paciência, revira os olhos e diz, Aff, sabe o que eu odeio neste mundo? Comida apimentada, comida amarga e, acima de tudo, gente que fica se auto-intitulando Kashi. Antes que ele pudesse continuar com a lista de reclamações, um jovem surge do nada e começa a dar uns tapinhas na cabeça dele. Esse cara, com um ar irritado, diz, e sabe o que eu odeio? Gente que fala sobre minha altura, doces e crianças que ficam perambulando de madrugada. Ishio, ainda se recuperando dos tapas, apresenta o jovem como seu mestre, Sava. E como se não bastasse, Seung, o cara com a cabeleira dourada, está lá também, só que com o machado apontado para o pescoço de Tenko. Ele pergunta para Sava, pegamos todos os encrenqueiros ou ainda falta alguém? Sava pede desculpas pelo comportamento desastroso de seu aluno, Aió, e gentilmente pede para Seung baixar a arma. Seung, ainda com o machado apontado, responde que geralmente não é tão agressivo assim, mas alguma coisa no Tenko o incomoda profundamente. Ele lança um olhar mortal para Tenko e pergunta de onde ele veio, já que nunca viu aquele rosto estranho por ali antes. Ishio, que já estava farto do interrogatório, faz a única coisa sensata, morde o rabo de Seung. Isso mesmo, morde. E precisa ser puxado de volta para não ficar preso lá. Sava, tentando manter a compostura, vira para Seung e diz que, se ele quer brigar, que vá brigar longe das crianças. Depois, ele manda Aió cair fora dali. Mas, claro, Aió não desiste fácil e diz que quer levar Aku junto com eles. A pobre menina, ainda confusa, comenta que sua mãe deve estar muito preocupada com ela.
Aí vem o balde de água fria. Cyber, sem um pingo de delicadeza, revela que a mãe de Aku já foi informada sobre sua nova promoção e, pior ainda, está totalmente de acordo com a ideia de que Aku nunca volte para casa. Aku, coitada, começa a chorar de novo ao perceber que agora está sozinha no mundo. Ishio, que definitivamente não sabe lidar com lágrimas, promete que vai fazer de Aku sua serva. Assim, eles ficarão juntos e ela nunca mais vai precisar chorar. Determinado, ele avisa seu mestre que Aku irá com eles, sem discussão. Mas, claro, Ba responde um sonoro não. E com isso, Ishio não tem outra escolha a não ser anunciar que, se Aku não pode ir com eles, ele mesmo virá visitá-la. Infelizmente, Ba corta sua esperança na hora, dizendo que isso também não vai rolar. Kami começa a explicar que, se não fosse pelo fato de ser madrugada, os guardas não teriam sido tão relaxados com a entrada de Ishio e companhia. Ishio, esperto como sempre, percebe que talvez haja uma chance de convencer Sava, então decide usar a velha tática da chantagem emocional. Ele dá um abraço em Sava, o que acaba funcionando. Com isso, ele promete a Aku que voltará para visitá-la em outra noite. Na manhã seguinte, Kami informa a Aku que vai apresentá-la a alguns novos amigos. Esses amigos se revelam ser Sava e a besta divina, Hugo. No entanto, Kami menciona que há mais um amigo que ela quer apresentar, mas esse tem um problema na perna, então eles terão que visitá-lo em vez de ele vir até eles. Aku é então levada até um templo para ver uma das colunas que sustentam o Monte Konron. Kami explica que existem 4 colunas no total, e que, em tempos passados, cada uma delas mantinha um dos 4 males selados em seu interior. Contudo, os 4 males partiram há muito tempo, e agora as colunas estão enfraquecendo e não vão durar muito mais sem eles. Por isso, é vital trazer os 4 males de volta. Neste momento, Kami retorna com seu outro amigo. Ele se aproxima de Aku e diz que vai lhe revelar um segredo. Ele explica que, enquanto se acredita que os 4 males fugiram do mundo, a verdade é que um deles foi capturado e teve a perna cortada. Esse detalhe é crucial, pois, sem todos os 4 juntos, nenhum deles consegue agir como uma coluna sozinho. E, por essa razão, os 4 males precisam ser reunidos novamente. O homem aponta para um osso perto da coluna e revela que aquele é parte da perna que ele perdeu. Aku fica estupefata ao perceber o que isso significa. Sava então a apresenta ao homem. Seu nome é Iai, e ele é um dos 4 males. Um tempo depois, Ishio vem visitar Aku. Ela decide não contar a ele sobre quem conheceu e, em vez disso, pergunta sobre seu servo, Tenko. Ishio responde que o nome dele é Tenko e começa a relembrar o momento em que se conheceram. Valeu por assistir o recap do pai aqui. Não esqueça de se inscrever para ser meu filhote. Valeu!